Fala, Vascão! Fala, Vascão, canal Relíquia CRVG na área. Estamos aqui agora, essa semana começa o Campeonato Brasileiro, domingo. Nós estamos há exatamente 5 dias da estreia, o jogo contra o Santos, e a expectativa começa a crescer muito grande. Como será esse ano do Vasco com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil e com Sul-Americana tudo junto? Mas, enfim, uma polêmica que surgiu ontem, praticamente todo mundo debatendo muito de ontem para hoje, a respeito da venda de dois mandos de campo que o Vasco acertou esse ano. No primeiro momento veio a informação que ainda tinha sido a 777, depois veio a informação que não, que já foi a gestão do Pedrinho. E aí vou começar o vídeo de hoje perguntando aqui para o Léo o que ele acha dessa venda desses dois mandos de campo, Palmeiras e Botafogo, a princípio, e teoricamente os dois jogos serão no Mané Garrincha em Brasília. Tem o seu fato a favor e contra, né? Porque você, pensando esportivamente, era melhor jogar em São Januário, dentro do Caldeirão, fazer aquela pressão e tentar a vitória dentro de São Januário, porque a torcida empurra, a torcida ganha jogo, né? Agora, a situação do Vasco financeira não tá boa e é uma grana alta que ia depender de, sei lá, uns 2, 3 jogos do Vasco em São Januário para conseguir essa grana aí de renda. E a direção do Vasco preferiu vender esses dois manos aí porque tá precisando da grana, né? Prós e contras, mas a caneta é sua. Venderia? Venderia. É porque a situação financeira tá muito ruim. E mas é aquilo, a gente vendeu o mando de campo, não quer dizer que a gente vai jogar fora. O Vasco tem uma torcida muito grande lá também. E a torcida lá abraçar o Vasco, como sempre abraça, pra gente conseguir esses 3 pontos aí. Tem que conseguir esses 3 pontos. No caso, 6, né? Que são dois mandos de campo vendidos. Então, houve muita polêmica, né, de ontem para hoje a respeito desse tema, muita gente debatendo, várias enquetes em vários sites. E assim, se aqui dentro do nosso canal eu já adianto para vocês que a gente vai discordar, imagine como está esses 20 milhões de torcedores do Vasco aí. O que eu acho é o seguinte: vários times vão fazer isso, vários times vão acabar jogando em Brasília. O São Paulo, volta e meia, leva um joguinho para lá. O próprio Palmeiras leva. O Botafogo é um time que costuma levar para lá. Fora os pequenos aí, tu acha que o Mirassol não vai levar jogo para lá para ganhar dinheiro? E isso serve E é como muita grana, sustento? né? Sim. Agora, o que realmente me deixa preocupado, ainda mais agora, antes de começar o campeonato, que a gente não sabe como vai ser o campeonato do Vasco, o Vasco já é o único time dos 20 que não joga 19 jogos dentro do seu estádio. Ele já joga 17 em casa e 21 fora, em virtude de não conseguir de forma alguma jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense dentro de São Januário. A gente ainda perdeu o Botafogo, né? Que o Botafogo, geralmente a gente joga dentro de São Januário e geralmente a gente ganha do Botafogo dentro de São Januário. A vantagem, né, dos jogos do Vasco contra o Botafogo dentro de São Januário. Eu acho que foi 2 ou 3 vitórias aí seguidas. E a gente perdeu esse mando de campo aí que teoricamente é um clássico. O bom de já ter passado dos 40 é que eu sou da época que a gente vencia do Botafogo em qualquer lugar que fosse o jogo. Era impressionante a coisa de 15 anos para trás, podia ser o jogo que fosse, o Vasco começar com 8 que a gente ganhava do Botafogo. Mas enfim, então assim, o Vasco já joga 17 jogos em casa e 21 fora, diferente de todos os outros. Quando você vende dois mandos de campo, você passa a jogar só 15 em casa. E Brasília tem aquelas peculiaridades lá que não divide torcida, é tudo junto, é tudo misturado, é uma confusão danada. Sei, assim, eu, se pudesse esperar mais um pouco para definir, para ver como vai desenrolar o campeonato, faria isso, esperava mais um pouco. Com muita vontade de presentear o Off Rio, com muita dor no coração de não poder fazer isso mais. Mas enquanto a gente não tiver certeza, eu acho que esse estádio aqui continua sendo o craque do nosso time, continua sendo o camisa 10 do nosso time. E tem a questão também quanto o Palmeiras, eu vejo diferença, Palmeiras e Vasco. Quanto o Botafogo, eu já não vejo diferença.
tipo assim, elenco. Eu não vejo o Vasco com um passinho atrás do Botafogo, não. Eu vejo igual. Então, a gente chega lá e ganhar o jogo, irmão. Tem que ganhar o jogo. Ó, ganhamos a renda, os 2 milhões e tal, e tem que ganhar os 3 pontos também. É uma pena que tudo isso esteja acontecendo em virtude de. Infelizmente, São Januário hoje está defasado para a torcida do Vasco. E também o torcedor do Vasco vai ter que começar. Infelizmente, a gente vai ficar um bom tempo sem São Januário aí, quando começar as obras, né? Então, aí realmente será a hora de presentear toda a torcida Off Rio do Vasco com vários jogos. Eu sei que não vai dar para ser todos, porque tem a logística, A sua imensa torcida. mas vai ser a hora de realmente presentear, se possível, cada canto do país receber pelo menos um ou dois jogos do Vasco nesses 2, 3 anos que a gente vai ficar sem São Januário, e que isso comece o quanto antes, porque isso aí é uma prova de quanto está fazendo falta ter um estádio grande que dê para, acima de tudo, você colocar dinheiro no bolso. Porque o Vasco bota 600, 700 mil reais no bolso de renda líquida em cada jogo do São Aí tu Januário. coloca, tipo assim, tem que mandar 3 jogos em São Januário para conseguir o valor que foi oferecido para a venda do mando de campo. Infelizmente. Entendeu? É isso, galera. Isso aí foi só um pequeno debate sobre essa polêmica que aconteceu de ontem para hoje. A partir de amanhã, os nossos vídeos vão ser sempre direcionados para o Vasco e Santos de domingo. O jogo é entre Vasco e Santos, o jogo não é entre Vasco e um jogador que a gente nem sabe se vai jogar, porque tem muita gente achando isso. O jogo é entre Vasco e Santos. E a gente vai falar a partir de amanhã, na expectativa. Algumas coisas já estão sendo faladas. Parece que Maurício Lemos ganhou vaga. Parece que Souza foi testado e não foi aprovado, como se precisasse ser testado. Fumacinha volta, né? E o Adson, a princípio, pelo menos relacionado, ele deve estar. Sim. Falar para a rapaziada também que não acompanha ainda o nosso Instagram, Relíquia CRVG. Todo dia a gente posta uma recordação lá de um jogo do dia do Vasco, recordando o jogo. Tá muito maneiro, a gente está chegando a quanto? Estamos batendo na trave, eu acho que entre amanhã e depois a gente chega a 11 mil seguidores. 11K, pô, satisfação enorme. Máxima honra, como diz o nosso amigo Breno. E também estamos lembrando dos jogos contra o Santos, né? Todo dia a gente lembra de um joguinho contra o Santos. E hoje foi o do Diego Souza, aquele porradão que ele deu. E o gol do Dedé, né? 2-0, que o Dedé parou o Neymar naquela ocasião, né? O Dedé fez lá em 2011 o que o Maurício Lemos vai fazer domingo. Botar no bolso. E, se possível, fazer um golzinho lá na frente também, para ficar rigorosamente igual. E é isso, as nossas lembranças são sempre bem legais, a gente sempre tenta colocar lembranças do próximo jogo, do que vai do próximo adversário, e intercalando com os jogos que aconteceram naquele dia. Hoje, 25 de março, a gente relembrou o jogo que aconteceu nessa data em 2007, que foi aquele Vasco e Flamengo do gol 999 do Romário, e por muito pouco não saiu o milésimo. Se o Bruno calçasse 37, aquela bola entrava. Rapaziada, é isso então. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Relíquia CRVG, tudo junto. Dá essa moral aí. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Acompanha a gente lá no Instagram também, no TikTok. É a mesma coisa. Relíquia CRVG, tudo junto. Deixa o like, se inscreve, segue. E tamo junto, rapaziadinha. Muita fé que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Eu sonho muito em não precisar, antes de começar um campeonato, chegar aqui e falar que tudo que eu quero é um campeonato tranquilo. Não, eu quero que a partir de agora as coisas mudem e eu fale que tudo que eu quero é um campeonato que o Vasco brigue lá na frente e apenas não ser tranquilo. É assim que a gente espera, se Deus quiser. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto e dessa semana em diante vai começar. Valeu, Vascão. Tamo junto, rapaziadinha. É nóis.